Irmãos, eu queria começar essa noite falando sobre o privilégio que nós temos de sermos igreja, né? Sobre o privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui, né? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você está feliz de estar do lado dessa pessoa? Amém? Está feliz de estar do lado de alguém que você ama? Está feliz de poder se reunir aqui como igreja? Em uma das quintas de luz veio um pastor, das quintas não, das segundas de luz veio um pastor aqui e ele comentou da igreja no Vietnã, que ele tem um ministério que tem a ver com a igreja, e lá é uma igreja perseguida. E ele falou um pouquinho do amor que aquelas pessoas, mesmo escondidas, mesmo correndo risco, que eles tinham em se reunir. O privilégio que era para eles. Eles ficavam horas cultuando ao Senhor junto, dias cultuando ao Senhor em jejum. Porque eles não sabiam, talvez aquele poderia ser o último culto da vida deles. E ele conta que quando ele chegou, você tinha que tirar os calçados e tinha um senhor organizando os calçados lá. E no final do culto, esse senhor foi chamado para concluir, ele era o pastor da igreja. Aquele que tinha formado aquele ministério, ele estava humilde ali, guardando os sapatos dos irmãos que chegavam. Essa é a igreja do Senhor, não é, irmãos? Onde nós temos amor em servir, onde nós sabemos do privilégio que é viver com o Senhor, e hoje nós temos tanta liberdade de estarmos reunidos aqui numa quinta-feira à noite, né? Tem gente que se reúne nas cavernas, nos buracos, subterrâneo, e nós temos tanta liberdade hoje. Você dá valor para isso nessa noite? Nesse privilégio que a gente tem de estarmos aqui juntos. Então, que cada culto seja precioso para nós, que cada oportunidade seja preciosa, porque esse foi o dia que o Senhor nos deu. E a comunhão dos santos, ela é preciosa. A palavra diz que onde estão 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Sabe o que isso significa? Que a presença gloriosa do Senhor está aqui no meio de nós. E ela pode te tocar, e ela pode te transformar, e Ele pode falar com você, e Ele pode te dar uma resposta que você precisa nessa noite. Ele está aqui. Irmãos, falando no contexto do fé, né, que é a igreja nas casas, o fé significa farol expandida, né, a farol em muitos lugares, a nossa igreja saindo dessas paredes e indo para muitos lugares. Queria dizer que a igreja começou nas casas, né? Eles se reuniam, hoje a gente vai ler uma passagem que fala exatamente disso, que eles se reuniam nas casas dos irmãos. E a igreja começou assim, com pessoas se reunindo nas casas, e nós estamos vivendo essa realidade também. E provavelmente a igreja também vai terminar nas casas, irmãos. Porque se um dia vier uma perseguição sobre a igreja e essas portas forem fechadas, a minha casa vai estar aberta para que a palavra do Senhor seja pregada. E a sua? Você vai continuar se reunindo? Você não vai desistir dessa igreja que é invisível e poderosa? Se eles lacrarem essas portas, fecharem esse lugar, as nossas casas estarão abertas para declarar: só o Senhor é Deus. É isso que nós estamos gerando aqui, algo forte. A igreja que está se reunindo mesmo além dessas paredes, a igreja que é invisível, poderosa, a igreja do Senhor. E nós estamos vivendo dias, irmãos, que são dias de batalha. As pessoas querem impedir que a gente fale da palavra de Deus. As pessoas querem censurar alguém que quer mandar uma mensagem que tem a ver com o Evangelho, e nós estamos vendo isso. Eles tentam ridicularizar os valores da palavra de Deus. Eles tentam caçoar daquilo que a Bíblia diz.
como se fosse algo, uma história antiga que não tem valor, mas a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade absoluta, e ela não vai passar. E nós nos apegamos a essa verdade e declaramos, e proclamamos, e pregamos, e compartilhamos até o fim, porque nós cremos que essa palavra muda vidas, assim como mudou a nossa. Ideologias mentirosas que vão contra os valores que nós temos, nós estamos vendo isso nesses dias. Quem está assistindo às Olimpíadas está vendo muitas dessas coisas. E a pergunta é: quem vai defender os valores da palavra de Deus? Quem vai guardar essa palavra no seu coração e declarar: eu vou com ela até o fim? Irmãos, é necessário que se levante uma igreja que vive por Jesus, mas também uma igreja que está disposta a entregar sua vida por Ele se for necessário. Mas eu tenho uma boa notícia. Faz 2000 anos que essa igreja é perseguida e ela não parou. Faz 2000 anos que tentam fechar as portas dessa igreja, mas elas não foram fechadas. Quem vai vir na conferência Farol aqui e vai cantar a perseguição? Não. Quem crê nisso? Eu não vou cantar porque senão todo mundo vai embora. Amém. E ela não vai parar. Eu não sei cantar, gente, mas eu estou animado aqui. E é verdade, irmãos. A perseguição não parou a igreja, ela não vai parar. Uma igreja poderosa vai se levantar nos últimos dias. A igreja gloriosa, aquela que antecede a volta do Senhor. E eu vou falar um pouquinho da igreja primitiva aqui hoje com vocês. E enquanto eu lia essa passagem, me deu uma santa expectativa, assim, de... Sabe quando você lê algo e fala: nossa, eu quero viver essa realidade. Isso aqui não é só para o início da nossa igreja. O Senhor prometeu que nós faríamos obras maiores, que nós faríamos coisas grandiosas no nome dEle. Então essa verdade é nossa. Sabe como que começa o avivamento, irmãos? Com um grande desejo de que venha o avivamento. O avivamento na Rua Azul, eles tinham um desejo, eles oravam por isso, eles se reuniam, eles queriam algo mais do Senhor. Tem uma sede aí no seu coração por algo a mais? Tem uma sede aí no seu coração para viver uma realidade diferente da que nós estamos vivendo? Há uma sede no seu coração que diz: eu quero mais, eu preciso de mais. Eu não quero apenas ler histórias, Senhor, eu quero viver, eu quero fazer a história. E enquanto eu li essa passagem, eu tive desejo de viver isso. E aí o Senhor me fez uma pergunta. Eu ouvi o Senhor me falando: há um preço a ser pago para o avivamento. Há um preço a ser pago para que essa realidade venha. E não é fácil muitas vezes, mas nós estamos dispostos a pagar esse preço? Essa é a pergunta do Senhor para nós essa noite. E eu queria ler com vocês Atos 2, do 42 ao 47. A palavra do Senhor diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, Pai, nós queremos ser essa igreja. Toca-nos, Pai, com essas verdades. Faz-nos ter esse desejo de louvar o Senhor em todas as coisas, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos e com tudo que há em nós. Senhor, muitas vezes no dia a dia, na correria, nós nos vemos tão diferentes dessa realidade.
Mas eu creio que hoje o Senhor acende uma chama no nosso coração que não vai nos dar descanso até que o Senhor venha, até que o caminho seja preparado, até que vidas sejam ganhas, até que todo povo, tribo, língua e nação, Senhor, ouçam a sua palavra e se rendam a ela. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra. Eu não me dou muito bem com esse fio. Ele fica enroscando. Mas vai dar certo. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês para que a gente entenda alguns princípios importantes da igreja primitiva e que a gente entenda a necessidade de viver e aplicar eles na nossa igreja hoje. A gente vai falar do que eles faziam e qual era o resultado disso e do que nós temos que fazer para ter os mesmos resultados. Amém? Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse versículo começa dizendo que a igreja primitiva tinha 4 práticas. A primeira delas, eles se dedicavam a essas coisas. A gente já entende que a igreja precisa se dedicar, a igreja precisa ser intencional, a igreja precisa se esforçar para viver algumas realidades, para colocar algumas coisas em prática. E eu já começo a entender, se nós queremos viver isso, há um preço a ser pago. Há uma dedicação a ser empenhada. A gente sabe qual é o resultado de fazer alguma coisa de qualquer jeito, e a gente sabe o resultado de se dedicar a algo, né? É diferente? Eles se dedicavam àquilo. E dedicação é preço. E dedicação é sair da zona de conforto. E dedicação é colocar o seu melhor naquilo. E dedicação é não fazer de qualquer jeito. Dedicação é ser intencional. Primeira prática, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos começou no Pentecostes a ser proclamada. Pedro pregou o evangelho de Jesus Cristo. A doutrina dos apóstolos, irmãos, eram os ensinos de Jesus que eles estavam pregando. A verdade do evangelho de que Jesus veio, pregou, curou, transformou vidas, alimentou os famintos, morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E um dia vai voltar para nos buscar. Essa igreja, em primeiro lugar, ela era centrada no Evangelho. Ela era totalmente centralizada na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. E isso é a primeira coisa que nós temos que ser. Jesus tem que ser exaltado em tudo que nós fazemos. Isso começa por um sondar do meu coração. E uma pergunta: isso que eu estou fazendo, está dando a glória para Jesus? Isso que eu estou fazendo está agradando a Jesus? Isso que eu estou fazendo está diminuindo o meu nome e fazendo com que o dele cresça através da minha vida? Essa igreja, ela apontava para Cristo. A gente vê isso em tantas passagens. Pedro, quando ele chega na casa de Cornélio, ele ajoelha diante de Pedro. Pedro pega ele e fala: levanta, eu sou homem igual a você. A gente só tem um. Pedro estava dizendo: nós somos homens, mas tem um acima de nós, que é Jesus. E nós nos dobramos só perante Ele. Uma igreja que não queria os méritos para si, irmãos. Que não queria ser mais famosa que os outros. Uma igreja que queria que o nome de Jesus fosse proclamado, fosse visto, fosse exaltado. Nós estamos nos dedicando para que o nome dele seja exaltado. Ele é o centro de tudo que nós fazemos. Segunda prática dessa igreja, a comunhão. Fala que eles permaneciam unidos. Havia unidade nessa igreja. Eles eram um. Eles se reuniam para momentos de edificação através da palavra de Deus. Eles se reuniam para momentos de ensino. Eles se reuniam para momentos de exortação.
As reuniões deles não eram para passar tempo, não eram para confraternizar, não eram para falar de futebol. E eu não estou falando que isso não é ruim, porque eu falo também. Estou falando menos agora que o Palmeiras está mal. Mas eu gosto também dessas coisas. Mas essa igreja era tão centrada em Jesus que eles não achavam muito espaço para falar de outras coisas. Cada um tinha algo para compartilhar. Eles não precisavam falar do tempo, do clima. Eles tinham um versículo para falar, eles tinham uma palavra, eles tinham algo de Jesus para falar. O que tem permeado as nossas conversas, irmãos? Nós nos reunimos para quê? No Fé nós temos nos reunido para isso. De casa em casa. Para compartilhar a palavra de Deus. Quem tem sido edificado por esses momentos? Esses momentos de ensino, a igreja primitiva era assim, eles se reuniam para falar de Deus. Terceira prática, o partir do pão. E isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que eles compartilhavam uma mesa, que eles eram amigos, que eles tinham alegria em estarem juntos, que eles gostavam de passar tempo um com o outro, que eles dividiam aquilo que estava na mesa. O partir do pão dizia também que eles ceavam juntos, que eles dividiam, lembravam do Senhor quando estavam juntos. Todas as vezes que eles se reuniam, para qualquer momento, eles se lembravam do pão da vida, que derramou o sangue por nós. E a quarta prática dessa igreja era uma igreja que orava, que permanecia firme em oração. Nada pode parar uma igreja que ora, irmãos. Nada pode parar uma igreja que ora. Quando a igreja ora, há poder, e há poder para mudar a história, para conquistar lugares, para ganhar a vida de pessoas, para fazer com que as obras das trevas partam em retirada. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos ser uma igreja que se reúne para orar. E muitas coisas vão tentar nos impedir disso, porque o poder que há numa igreja que ora junto é tão grande que o inimigo não quer que isso aconteça. Mas eu queria me comprometer e que você se comprometesse também. Seja um homem e uma mulher de oração. Vamos ser juntos uma igreja de oração, porque quando nós orarmos, as coisas vão acontecer. Eles não venciam as lutas com a força do braço. Eles venciam as lutas no único lugar que é possível vencer, nos pés do Senhor. Era uma igreja que orava e permanecia unida em oração. Versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Duas coisas que existiam nessa igreja: eles temiam a Deus de verdade, uma santa reverência pelo Senhor, temor pelo nome do Senhor. Temer a Deus, irmãos, é respeitar o Senhor de todo o seu coração. É zelar pelo nome do Senhor que você carrega. Nós somos cristãos, nós carregamos o nome de Jesus. O temor deles dizia assim: eu não posso de maneira nenhuma escandalizar esse nome, eu carrego o nome de Jesus. Eu zelo por esse nome. Ai de mim se da minha vida vier tropeço. Ai de mim se da minha vida vier escândalo. Ai de mim. Eles zelavam pelo nome do Senhor. Eles temiam o nome do Senhor. Eles se prostravam diante do nome do Senhor. Eles respeitavam o nome do Senhor. E é uma das coisas que nós mais precisamos hoje. Esse temor pelo nome de Deus, pela obra de Deus, pelo meu irmão, que é um filho de Deus. Como eu tenho tratado os filhos de Deus que estão aqui todos ao meu redor? Como eu tenho cuidado da minha vida, daquilo que o Senhor me deu nas mãos. Um temor de não procurar em outros lugares aquilo que só o Senhor pode nos dar. E era uma igreja cheia de poder. Muitos sinais e maravilhas
aconteciam no meio deles, por meio dos apóstolos. Essa igreja que fazia essas 4 práticas, irmãos, via paralíticos levantarem, via cegos serem curados, enxergarem, via as doenças indo embora, os demônios partindo em retirada. Era uma igreja que via os milagres. Quem quer ver milagres aqui? Quem crê que nós vamos viver esse tempo de ver sinais e maravilhas acontecendo? Era uma igreja corajosa, irmãos. Uma igreja que ia, que se responsabilizava. Uma igreja que orava. Uma igreja que temia a Deus. Uma igreja que não tinha medo da morte, que não tinha medo da perseguição, que não tinha medo da sua própria reputação, que não queria ser importante demais aos olhos dos homens, mas que queria ser conhecida aos olhos do Todo-Poderoso. Uma igreja que não se importava com a opinião dos homens, mas se importava com a opinião do Senhor. Essa igreja é cheia de poder. Essa igreja ora e a ressurreição. Essa igreja ora e a cura. Essa igreja ora e a depressão vai embora. Essa igreja ora e a tristeza cai por terra. Essa igreja permanece junto e as portas do inferno não prevalecem. Essa igreja ganha vidas para Jesus. Essa igreja é imparável. Essa igreja é maravilhosa. Essa igreja é feliz, irmãos. Eles eram felizes, independente das circunstâncias. 44. Os que criam mantinham-se unidos. Essa é uma das características da igreja gloriosa, a unidade. Acabou aquilo que nos separa. Acabou as coisas pequenas que nos separam. É uma igreja de Cristo. A igreja é maior que as placas, a igreja é maior que as opiniões humanas, a igreja é maior que os gostos, a igreja é maior que os temperamentos. Uma igreja que permanecia unida. E tinham tudo em comum. Irmãos, tem 2 formas da igreja viver. 2 formas da igreja acontecer. Uma, que é a forma que o Senhor escolheu a igreja para acontecer. A cooperação entre a igreja. Onde nós ajudamos uns aos outros, sabendo que nós somos um corpo. Sabendo que o nosso cabeça é Jesus. E nós todos somos o corpo de Cristo na terra. E nós cooperamos para que essas coisas aconteçam. Onde o meu irmão é parte do meu corpo. Onde o meu irmão é parte de mim. Onde se ele estiver machucado, eu estou também. Se ele estiver ferido, eu estou também. Onde é inadmissível a contenda. É inadmissível haver falta de perdão. Porque nós somos um. Como a minha mão direita vai brigar com a minha mão esquerda? E a igreja que coopera, ela avança. A igreja que coopera, ela é imparável, como eu falei. E nós temos que cooperar, irmãos. Nós somos um. Ninguém aqui é mais importante que o outro. Nós temos apenas funções diferentes. O mais importante é a nossa cabeça, que é o Senhor, e nós somos o corpo dele na terra. O corpo responde ao cabeça. O corpo segue as ordens do cabeça. O corpo busca os pensamentos dele para agir. O corpo pensa no que é bom, no que é perfeito, no que é amável, no que é de boa fama. O corpo não se divide. E tem outra forma da igreja acontecer, que é através da competição, que é contra a cooperação. Que é uma igreja que tenta se dividir. E essa igreja não avança. Não tem como o corpo competir. Se há competição no meio, não é igreja, irmãos. Porque o corpo não pode competir entre si mesmo. Consigo mesmo. Competição tem que haver 2. E se há 2 separados, não há unidade. A igreja é uma igreja. Isso fala de que o nível de perdão da igreja tem que ser muito grande. Que o nível de compaixão da igreja tem que ser muito grande.
que o nível de comprometimento tem que ser muito grande, porque nós somos um. Atos 4 fala que da multidão dos que criam era uma só mente e um só coração. Eles pensavam da mesma forma. Isso não quer dizer que eles não eram diferentes, irmãos. Mas eles pensavam com os pensamentos do Senhor. Eles tinham um só coração. Os sentimentos deles estavam sujeitos à vontade de Deus. E Jesus nos ensina isso. Jesus, ele lavou o pé dos 12 discípulos, sabendo que Judas era um traidor. Eu já falei isso e vou repetir. Sabe por quê? Porque a natureza de Jesus não muda com os erros dos outros. Jesus permanece o mesmo, independente se aquele é um traidor, se aquele não dá valor, se aquele foi mal comigo. Ele ama os inimigos, ele pede para o Pai perdoar aqueles que crucificaram. Jesus não muda com os erros dos outros. E muitas vezes nós vemos na igreja pessoas que viram a cara um para os outros. Nós vemos falta de perdão, nós vemos intrigas, e isso não pode haver na igreja do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? É que é fácil? Não. A palavra de Deus diz em Efésios 4, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso quer dizer duas coisas. A primeira, que nós temos que suportar uns aos outros realmente. Isso quer dizer que muitas vezes não é fácil conviver uns com os outros. Quem aqui conhece uma pessoa difícil de conviver? Quem aqui é uma pessoa difícil de conviver? E consegue falar eu sou? Há algo sobre nós, irmãos, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que eu e você, nós somos peritos em encontrar defeitos do outro. Por menor que seja, do tamanho de um cisco, eu consigo enxergar. Mas a gente é muito ruim para olhar para os nossos próprios defeitos, que por maior que seja, do tamanho de uma trave, muitas vezes a gente não vê. Então a igreja hoje precisa pedir para o Senhor sondar o meu coração. Talvez esse irmão difícil que está na sua vida vai te afiar como ferro afia o ferro. E da mesma maneira você está afiando a vida dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estamos nos afiando. Então, se é uma pessoa que hoje você nem quer passar perto dela aqui, que estava difícil, é dela que você tem que ficar perto. E vocês vão crescer junto, à imagem de Cristo. A doutora Ilma falou uma coisa muito importante aqui. Na economia de Deus, nada se perde. Deus usa todas as coisas. As suas dores, as suas lutas, os machucados que aconteceram com você, o perdão que você tem que liberar, talvez a falta de perdão que você não conseguiu, mas Deus te ensinou ao longo do caminho a perdoar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, o nosso nível de perdão tem que crescer. A nossa tolerância com os erros dos outros tem que crescer. Nós temos que ser extremamente rígidos com os nossos erros e extremamente amáveis com os erros dos meus irmãos, dos nossos irmãos. Essa igreja, ela é imparável, porque a cada dia eles vão estar se transformando. A cada dia eles vão liberar perdão e buscar o perdão do Pai para os seus próprios defeitos. Você precisa liberar perdão para alguém que está aqui nessa noite? Quando a gente falar amém aqui, procura essa pessoa. Porque não pode haver contenda no nosso meio. Não pode haver separação no nosso meio. Provérbios 6, a palavra fala que tem uma coisa que o Senhor abomina. E essa coisa é a contenda entre os irmãos. E como eu disse, a igreja tem que agir em cooperação, não em competição. A igreja que coopera, ela não pode estar dividida. Então hoje, se for necessário, peça perdão, libere perdão, ame o seu irmão. Tem uma frase
do Santo Agostinho que diz, um dos pais da igreja, no essencial, unidade. Nas diferenças, liberdade. Sobre todas as coisas, o amor. O amor, ele está acima de todas as coisas. O amor tem que ser a nossa motivação genuína. O amor que nos une. Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros. Por isso que a igreja precisa ser esse ambiente de amor. Por isso que tem que ter uma esfera de amor tão grande aqui no meio de nós. Nós temos que estar tão unidos nos laços do amor do Senhor e do amor de Deus por nós, que quando uma pessoa entrar por essas portas, ele receba um amor que ele nunca recebeu em lugar nenhum, que é o amor de Deus aperfeiçoado em nós. E ele vai olhar aqui e falar assim, esse povo aqui é discípulo de Jesus, porque eu vejo um amor tão grande aqui. Porque tem um amor diferente que eu não encontro em lugar nenhum, que não é um amor natural, porque a tendência de homens pecadores é se separarem, é olharem apenas para os seus próprios interesses. Mas aqui não, porque o amor do Senhor nos une e nos faz um. No essencial, unidade, na palavra de Deus, nas doutrinas do Evangelho, nos princípios da palavra de Deus, nós somos unidos. Isso não é negociável. Isso nos une. Isso é o nosso ponto de unidade. Nós não deixamos de adorar. A oração é o nosso valor. A centralidade de Cristo tem que haver em tudo que nós fazemos. Nisso nós estamos unidos e nada pode nos separar. Mas nós somos diferentes. Cada um tem um temperamento aqui. Cada um tem uma maneira, tem hábitos. Gosta de uma coisa. Gosta de outra coisa. E nessas diferenças tem que haver liberdade. Todos precisam achar espaço nessa comunhão, irmãos. Por mais diferente que sejam. E tem que haver liberdade. Eu tenho que conviver com um irmão que é diferente de mim. Que tem opiniões contrárias, que pensa de uma maneira diferente, que faz alguma coisa que talvez eu não goste. Essa é a igreja de Cristo. Não tem acepção de pessoas, todos têm espaço. Nós temos liberdade nas diferenças e todos aqui são livres para viver da maneira que é, com o gênio que tem, com o temperamento que tem. Imagina se só tivesse sanguíneo aqui na igreja. A igreja do sangue ia ser uma festa, né? E é bom, isso é bom, precisa ter. Mas também precisa ter as pessoas com um temperamento mais forte. Deus faz tudo perfeito. Tudo que Deus faz tem pleno equilíbrio. E a igreja, a multiforme graça que atua na igreja, de pessoas tão diferentes, que estão unidas em um amor, em um propósito, em uma verdade. Isso é maravilhoso. E é o que tem que haver aqui no nosso meio. Amém? 45. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Havia um alto nível de generosidade nessa igreja. Eles não consideravam suas coisa alguma. Havia um sentimento de que tudo que eu tenho, o Senhor que me deu. E se o Senhor que me deu, eu posso repartir com os meus irmãos. Eles eram extremamente generosos. O que isso quer dizer? Eles não pensavam em si próprios. Nós temos vivido dias, irmãos, que nós corremos atrás das nossas coisas o tempo todo. Trabalhamos para pagar as contas, para criar os nossos filhos, para cuidar de tantas coisas, não é? Mas os nossos olhos não podem deixar de olhar para os nossos irmãos. Essa igreja era cheia de compaixão, porque eles identificavam as necessidades um do outro. Nós temos identificado as necessidades do meu irmão. As pessoas têm que entrar aqui, elas não podem passar despercebidas, irmãos. Essa igreja tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa igreja tem que ver alguém que não tem condição de ter alimento e colocar alimento na mesa dessa pessoa. Nós somos uma igreja. Essa igreja tem que ter empatia. Tem que olhar para aqueles que estão em dificuldade. Tem que ensinar em amor. Nós temos olhado para os nossos irmãos com os olhos de Cristo para identificar aquilo que ele precisa.
Talvez o que o irmão precisa não é que você pague a conta dele, mas é que você dê um abraço nele, é que você ore por ele, é que você chame ele para mais perto, é que você pague um lanche de linguiça que vai ter agora no final para ele. Talvez eu sou esse que precisa. Brincadeira. É uma igreja que olha. Não é uma igreja que dá um abraço aqui e fala Deus te abençoe, domingo, e só vê de novo no outro domingo. Manda uma mensagem para alguém que você lembra, ore por alguém. Se vê uma necessidade, seja a resposta de Deus para a vida do seu irmão. Isso é maravilhoso. Nessa igreja não havia necessidade, porque ninguém passava despercebido. Uma só mente, um só coração. 46, todos os dias. E esse versículo é muito poderoso. Todos os dias. Meu Deus. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era uma igreja constante, irmãos. Eles permaneciam todos os dias. Eles não reclamavam se tinha culto segunda, terça e quinta. Era todos os dias. Eles permaneciam. Eles não paravam no meio. Eles não desistiam. Eles não pediam para sair quando as coisas estavam difíceis. Eles permaneciam. Eles lutavam. Eles pagavam o preço que era necessário para manter aquela chama viva. A palavra fala que eles se reuniam no templo e nas casas. Hoje a gente está no templo. Semana que vem a gente vai estar nas casas. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe uma das características dessa igreja? Eles eram alegres, irmãos. Eles não vinham para a igreja como se fosse um fardo. Não era difícil demais para eles. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma igreja que era alegre no louvor, era alegre na oração, era alegre na comunhão. E eu acho que isso é uma falta muito grande que a gente tem. De se alegrar mais, de celebrar mais, de aproveitar mais. Irmãos, o Senhor nos deu o privilégio hoje de estarmos juntos aqui na casa dele. Pode ser o último culto das nossas vidas. Quem controla a sua vida? Eu não quero que meu último culto seja desanimado. Eu não quero que meu último culto seja no celular o culto inteiro. Eu não quero deixar de prestar atenção na palavra no último culto. Por mais que o pregador não seja tão bom, como é o caso hoje. Mas mesmo assim, eu estou na casa do Senhor. Eu estou cultuando a Deus. É um privilégio. Essa igreja celebrava quando um novo convertido entregava a vida para Jesus, quando ele vinha para a comunhão, quando ele se batizava. Havia festa. Eles eram cheios de alegria e sinceridade. Eles eram autênticos. Eles eram verdadeiros. Não tinha picuinha. Não tinha diz-que-me-diz-que nessa igreja. Eles eram sinceros em tudo que faziam, irmãos. Uma igreja honesta. Uma igreja autêntica. Se uma pessoa entrar aqui e ele não vê autenticidade em nós, ele se afasta, irmãos. Porque ele vai dizer, esse povo não é de verdade, essa pessoa não é de verdade. Nós precisamos ser autênticos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ser verdadeiros. Tirar as máscaras. Ser honestos em tudo que nós fazemos. Eles eram sinceros e eram cheios de alegria. Nós precisamos nos alegrar mais. Tem uma música que diz, você devia se alegrar. Eu não sei cantar. No começo do meu casamento, minha esposa estava triste, eu ponho essa música. Você devia se alegrar. Aí ela ficava mais brava ainda. Mas depois ela se alegrava. Porque você precisa se alegrar. Sabe por quê, irmãos? Porque a cruz está vazia. Porque ele vai voltar. E toda lágrima vai ser enxugada. A gente devia se alegrar nessa noite. Esse povo aqui, irmãos, é o povo mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque eles têm uma alegria que não passa. Uma alegria que não dura pouco. Uma alegria que está centrada
solidificada, alicerçada na obra de Cristo. E ela é inabalável. Nada pode abalar essa alegria. Alegria em meio à guerra, alegria em meio à perseguição, alegria em meio às dificuldades, às perdas, às frustrações. Alegria enquanto eles eram queimados vivos e cantavam sabendo que daqui a pouquinho eles iam estar num lugar que não tinha mais choro. Enquanto os crentes queimavam, eles cantavam, irmãos, sabendo que Jesus ia olhar para eles à direita do Pai e os céus iam estar abertos, como esteve para Estevão. Ele olhou para o céu e viu Jesus à direita do Pai. O sangue desses homens fez com que a gente estivesse aqui hoje. A gente vai pagar o preço por essa igreja, irmãos. É a nossa hora de ser a igreja de Cristo na terra. É a nossa vez. É a nossa oportunidade. O que nós vamos fazer com ela? Louvando a Deus, último versículo, e tendo simpatia de todo o povo. Eles tinham simpatia do povo. Depois de um tempo, eles não tiveram mais, porque eles começaram a ser perseguidos. Mas era um povo que onde tinha um cristão, essa pessoa era tão boa, essa pessoa brilhava tanta luz de Jesus, que ele conquistava aquelas pessoas que estavam ao redor. Nós devemos ser assim. Onde quer que o Senhor te colocou, tenha simpatia de todos, pela pessoa que você é, pela pessoa que Cristo te escolheu para ser. Isso não quer dizer que você tem que agradar a todos. Isso não quer dizer que você tem que concordar com todos. Isso quer dizer que você tem que ser como Jesus. E quando as pessoas verem Jesus, elas vão se converter. Quando as pessoas verem Jesus em você, ela pode te odiar, mas a sua vida vai brilhar a luz de Jesus de uma maneira tão grande, que essa luz vai tocar nas trevas que está no outro, e ele também vai ser alguém cheio de luz uma hora. As pessoas gostavam daquele povo porque eles eram um povo trabalhador, eles eram um povo que ajudavam os pobres, eles eram um povo que fazia o possível para que a cidade, a vida das pessoas fosse melhor. A reforma protestante foi tão intensa na Suíça. Começar em Genebra, através da vida de Calvino. Aquele povo entendeu uma realidade tão forte que era: tudo que eu fizer eu tenho que fazer como para o Senhor. E aquele povo era o melhor em tudo que ele fazia. E quando eu li esse versículo eu vi que nós temos que ser assim também. Aquele povo, eles iam fazer chocolate, se tornava o melhor chocolate do mundo. Eles iam fazer relógio, se tornava o melhor relógio do mundo. Porque eles não faziam para homens, eles faziam como para o Senhor. E se é para o Senhor, tem que ser o melhor que eu posso dar. E se é para o Senhor, tem que ser o melhor que eu posso fazer. E se é para o Senhor, eu tenho que colocar todas as minhas forças. Porque se eu estou fazendo tudo como para o Senhor, o nome dele vai ser glorificado através de tudo que eu faço. E essa igreja, nós temos que ser essa igreja. E isso não quer dizer que eu estou competindo com os outros. O povo da igreja, a igreja precisa ser o melhor funcionário em todo lugar. Isso não quer dizer que eu tenho que ser o melhor funcionário. Se eu não for melhor que esse cara, eu não tá bom, eu não estou fazendo para Deus. Não. Não há competição, irmãos. Você tem que ser melhor que você todos os dias. Você tem que melhorar todos os dias. Você tem que fazer tudo com as suas maiores forças. Cada um tem uma história, cada um tem uma limitação, cada um tem talentos, cada um tem uma maneira. Seja o melhor que você possa ser. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser melhor que o outro, você precisa dar glória a Deus em tudo que você faz. Qual era o resultado de tudo isso que essa igreja vivia? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos os dias, novas pessoas conheciam Jesus através daquele povo. Eu quero ser esse povo, irmãos. E eu quero pagar o preço para ser essa igreja. Nós vamos ver isso. E nós vamos juntos viver isso. Você crê nisso? Essa igreja tinha uma característica, eu quero encerrar com isso. Havia uma paixão pelo Senhor no coração deles.
Eles eram totalmente apaixonados por Jesus. Havia um fogo no coração deles para cumprir todas essas coisas. Sem essa paixão não dá. Sem esse primeiro amor não dá. Eu preciso ser apaixonado pelo Senhor hoje. Eu quero que você fique em pé agora. E se você também precisa dessa paixão, desse fogo que nasce quando eu olho para a cruz vazia e se acende no meu coração, de que minha vida é dele, a graça dele me basta, e de que a partir desse momento eu preciso queimar por ele. Se você quer ter essa paixão hoje, para que você seja essa igreja, eu te convido a vir aqui no altar. Ninguém vai orar por você, você vai pedir para o Senhor para que Ele incendeie seu coração.